x2 mais 1 mais d, qualquer que seja o x real. O resultado lá do cálculo 1 é o seguinte: se duas funções são contínuas no intervalo i, são diferenciáveis no interior desse intervalo i, e ao longo do interior do intervalo i, as derivadas das duas coincidem, elas têm a mesma derivada, no intervalo i elas diferem por uma constante. Aqui o intervalo é R, o interior de R é R, as duas são diferenciáveis em R, portanto são contínuas em R, elas têm a mesma derivada ao longo de R, portanto elas diferem por uma constante. Só que essa constante é zero, sabe por quê? Porque essa igualdade vale para todo x real. Aí eu preciso continuar aqui. Ela valendo para todo x real, em particular, ela vale para x igual a zero. Tá? Um argumento matemático muito usado é esse aqui. Ó, em particular, ela vale para x igual a zero. Ou seja, o arco seno hiperbólico de zero, o arco seno hiperbólico de zero é o logaritmo natural. É o logaritmo natural. Quanto é que dá essa expressão no zero? 1. É o logaritmo natural de 1 mais d. Ou seja, quem é o d? O d é zero, porque o arco seno hiperbólico de zero é zero. Isso aqui dá zero, fica zero igual a zero mais d, zero igual a d. Pronto, d é zero. Então aquela constante ali da igualdade é zero. Assim, portanto, logaritmo natural de x não. O arco seno hiperbólico de x, o arco, eu tenho uma fórmula fechada para ele, coisa que eu não tinha para o arco seno. Não tenho para o arco seno. Não. O arco seno não é dado em termos de funções já conhecidas. Aí o conjunto de conhecidas são as funções obtidas pelas operações com funções a partir de quê? De exponencial, funções trigonométricas, as raízes, tá? As funções exponencial, logaritmo. O arco seno não é dado em termos dessas funções, se prova. É dado em termos de série de potência, mas como função aí é outra coisa. Série de potência é limite, tá? Então, o arco seno hiperbólico de x, quem é? É o logaritmo natural de x mais raiz quadrada de x2 mais 1, qualquer que seja o x real. Tá? Então, tá aí a função arco seno hiperbólico em termos do logaritmo natural, como a intuição diz. A intuição nos diz isso. Tá, tinha que ser, né? Está aí. É o logaritmo natural dado dessa forma. Vamos à próxima função trigonométrica inversa. Antes disso, só para... Então, tá? Preste atenção, para f de x igual ao arco seno hiperbólico de x3 mais raiz quadrada de 1 mais x2 mais x4, por exemplo. Aí depois tem x4. É isso aí mesmo. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Regra da cadeia. É a derivada do arco seno hiperbólico aplicado nessa função. Então fica o quê? 1 sobre a raiz quadrada dessa expressão aqui, x2 mais raiz quarta de 1 mais x, raiz quadrada de 1 mais x4. Tudo isso elevado a quê?
ao quadrado mais 1, né? Mais 1, então fecha a raiz aqui, vezes a derivada dessa expressão. Tá? É a derivada do arco seno hiperbólico no seu argumento, entendido aqui? Tá? Vezes a derivada do argumento, que dá 2x mais a derivada disso aqui. Quanto é? 1 sobre o quê? 2, raiz quadrada de quê? De 1 mais x4, vezes a derivada de 1 mais x4, que é quanto? 4x3. Pronto. Se quiser, faça a simplificação depois. Tá aí. Tá? Tá certo? Tá bom? Entendido? Tá? Agora vamos à próxima trigonométrica inversa. A próxima hiperbólica inversa. Qual é? Arco, cosseno, hiperbólico. Vou apagar tudo aqui. Lá. Apagar tudo. Olha aqui, ó. A função cosseno hiperbólico, ela não é injetiva nem sobrejetiva. Porque, veja, façamos novamente o gráfico da função cosseno hiperbólico. Tá? O gráfico da função cosseno hiperbólico é esse aqui, ó. Você tem um 1 aqui, ó. Tem um 1. E está aqui o gráfico da função cosseno hiperbólico. Não é uma parábola, por favor, hein? Tá? Não é uma parábola. Mas você sabe o seguinte: a derivada do cosseno hiperbólico em x, quem é? É o seno hiperbólico em x, que, portanto, é positivo, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. No zero, não, porque a derivada do cosseno hiperbólico no zero é quem? É zero. A reta tangente aqui é horizontal. Aqui. Tá? E o limite, isso aqui é importante para relembrar, limite do cosseno hiperbólico em x, com x tendendo a mais infinito, é mais infinito. Tá? Ponto. Então, vejamos. Claro que essa função, a função, preste atenção que eu farei aqui. A função cosseno hiperbólico, tá? Repito, ela é uma função de R em R, domínio contra domínio. Ela não é injetiva, claro que não é injetiva. Ela é uma função par. Ela é uma função par, não é injetiva. Ela não é injetiva nem sobrejetiva. O conjunto dos números negativos não está na imagem dessa função.
Cosseno hiperbólico é maior que ou igual a 1. Cosseno hiperbólico em x é maior que ou igual a 1, qualquer que seja o x real. Logo, não é invertível. Ela não é uma função invertível. Certo? Correto? Entendido? O que é que você não entendeu? Porque só vai inverter se... Para inverter, para ter inversa, para a função ter inversa, é necessário o suficiente que ela seja bijativa. Ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, o cosseno hiperbólico não tem inversa. Entretanto, palavrinha lá, né, das funções das trigonométricas inversas, né? Entretanto, a função e cosseno hiperbólico, de inverter, de inversa, né? E cosseno hiperbólico de zero, do intervalo 0 mais infinito, no intervalo, fechado no zero, no intervalo 1 mais infinito, vocês estão entendendo o que eu vou fazer? Dada por I cosseno hiperbólico de x igual ao cosseno hiperbólico em x, ou seja, eu estou tomando uma restrição do cosseno hiperbólico, que tem domínio R, ao intervalo dos números não negativos, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Essa função ela é injetiva e sobrejetiva. Quem é o gráfico dela? O seu gráfico, como está gravando, eu vou apagar aqui. O gráfico da função I cosseno hiperbólico é isso que ficou. Esse pedacinho aqui, começando aqui para cá, é a função que eu estou denotando é o gráfico da função que eu denoto por I cosseno hiperbólico. E essa função, indo do intervalo dos não negativos, no intervalo 1 fechado mais infinito, ela é injetiva e é sobrejetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Ou seja, ela é bijativa. E se ela é bijativa, ela é invertível. Logo, é invertível. Ela tem inversa. Ela tem inversa. É o gráfico, claro que é, né? Porque ela é estritamente crescente, né? E é sobrejetiva, por causa disso aqui. Cobre toda a reta. Contínua, ela é contínua, estritamente crescente, sobrejetiva. Pronto. Conclusão. Conclusão não. Daí a seguinte definição. Definição. Isso não sou eu que digo, é a literatura matemática que diz. É a definição formal. É isso que se entende como função arco cosseno hiperbólico. Isso que eu vou colocar aqui. A função inversa da função I cosseno hiperbólico, dessa função aqui, cujo gráfico é esse aqui, é denominada na literatura, só estou replicando o que a literatura matemática faz, é denominada função arco cosseno hiperbólico, sendo denotada por arc cos H. 3, 2.
colocar isso aqui. Arc cos H. Tá? Vejamos. Pronto, sai, cara. Pronto. Daí vem as consequências. As consequências vêm depois, né? Daí, quem é o domínio, você tem que entender bem, quem é o domínio da função arco cosseno hiperbólico? Me diga quem é o domínio. Quem? Intervalo fechado no 1 mais infinito. Quem é o domínio? Quem é o domínio já foi. Quem é o contradomínio da função arco cosseno hiperbólico? Contradomínio da função arco cosseno hiperbólico. Intervalo 0 mais infinito. Ok? E vem. Quem é o arco cosseno hiperbólico do I cosseno hiperbólico de x? Isto é, quem é o arco cosseno hiperbólico do cosseno hiperbólico de x? É x, mas não é todo x no domínio do cosseno hiperbólico, é todo x no domínio da I cosseno hiperbólico, ou seja, é qualquer que seja x pertencente a quem? Intervalo 0 mais infinito. Tá? Que é o domínio do I cosseno hiperbólico. Quem é o I cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de x? Isto é, quem é o cosseno hiperbólico do arco cosseno hiperbólico de x? Quem é? É x, qualquer que seja x no domínio do arco cosseno hiperbólico, ou seja, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1 mais infinito. Tá? Sintetizando essas duas numa só, você tem o seguinte: dados x pertencente a 1 mais infinito, x pertencente a 1 mais infinito, e y pertencente ao intervalo fechado 0 mais infinito. O y é o arco cosseno hiperbólico de x, se somente se o x é o I cosseno hiperbólico de y, ou seja, é o cosseno hiperbólico de y. E aí você tem, por exemplo, quem é o arco cosseno hiperbólico de 1? Quem é? Quem é? 0. 0 por quê? Porque o seno hiperbólico não, o I cosseno hiperbólico, né? O I cosseno hiperbólico de 0 é quem? Que é o cosseno hiperbólico de 0, é 1. E quem é o gráfico da função arco cosseno hiperbólico? Ora, tem que ser o reflexo em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante do gráfico disso aqui. Então, tá? Então, y, x, olha o 1 aqui,